Bom, esse é o nosso segundo vídeo da série Plano de Retomada. Então, a gente está agora numa verdadeira sala de guerra. O que é que a gente precisa fazer? A gente precisa se armar. Então, a primeira arma que eu vou fornecer para que vocês possam combater aí essa crise econômica é uma estratégia para cliente simples. Eu vou dividir aqui a minha tela, mas antes eu vou resumir que no primeiro vídeo a gente falou aqui sobre o que? Diagnóstico. Se você já tem um diagnóstico de tudo que eu pedi lá atrás, no vídeo anterior, você agora vai se preparar para que a gente possa usar esse diagnóstico a favor da estratégia com o cliente e nos demais tópicos que a gente vai poder abordar aqui nesse vídeo, tá bom? Vamos lá! Primeiramente eu queria dividir a minha tela com vocês. E aqui agora eu vou ter a estratégia com o cliente, eu preparei aqui a apresentação, e aí a gente vai ter aqui 6 etapas. A primeira delas seria a antecipação, depois estudo do público, vendas a prazo com cartão de crédito, boletos, comunicação. A parte de comunicação é muito importante nesse momento de pandemia, tendo em vista que o home office acaba prevalecendo aí por fato de a gente estar vivendo uma pandemia, as pessoas precisarem estar em isolamento social. Então, eu acredito que no segundo semestre a gente ainda vai ter muita gente no home office e aí a gente ainda precisa ter essa estratégia muito bem trabalhada até o final do ano. Então, o curso é 6 meses, retorno, segundo semestre de 2020. Então, eu estou preparando um material que vai ajudar você a retomar ou a iniciar o seu negócio do extremo zero, tá bom? Então, e depois, por fim, dados atualizados. Mas vamos lá, vamos começar aqui com o primeiro tópico, que seria a antecipação. Na antecipação, o que é que eu vou ter? Eu vou ter vendas à vista e vendas a prazo. Na parte de vendas e recebimentos, o que é que eu preciso entender? Por que eu devo vender à vista ou a prazo? Quanto e como que eu devo fazer isso? E aí eu separo para você a estratégia de vendas à vista. A venda à vista, ela tem que ser feita ou em cartão de crédito, né, em uma vez, ou em dinheiro. Já a venda a prazo, você deve utilizar boleto bancário e nunca utilizar cheque ou quem sabe até transferência. Por quê? Porque o seu cliente pode levar a mercadoria, levar o serviço e pode não pagar. Então a estratégia nesse momento é o quê? Caixa. Se caixa é o rei da estratégia, então a gente precisa olhar clinicamente para o caixa. Olhando para o caixa, a gente não pode flexibilizar tanto como a gente flexibilizava na época que a economia estava normal. Por quê? Porque agora o cenário é outro, a condição das pessoas é outra e as necessidades muitas vezes prevalecem ali o processo da conduta. Então, se você não entende que o momento é outro, você pode colocar novamente o seu negócio em risco. Então, se for à vista, dinheiro ou cartão de crédito. Se for a prazo, bota o boletinho para ele pagar. Esse boleto, eu vou explicar a estratégia do porquê o boleto é melhor do que a transferência ou cheque. No boleto, você vai ter uma série de operações que você pode prender o cliente ali e fazer com que ele quite com você. Por quê? Porque o cenário vai necessitar que o seu cliente esteja em dias com fornecedores para que ele também possa ter o respiro dele. Então, lá na frente eu vou mostrar a estratégia de boleto, mas venda a prazo pode ser com boleto, nunca cheque ou transferência, tá bom? Vamos lá. E aí a gente precisa ter o estudo do público, né? E aí eu preciso ter o estudo do público dos clientes que me compram à vista e eu preciso ter o estudo do público que me compra a prazo. Dos clientes que me compram à vista, qual é a vantagem do à vista? No à vista, eu posso ali colocar um preço de 100 e dar um desconto para vender por 90. E aí colocar uns juros mais alto no a prazo, dizendo para ele o seguinte: o meu produto a prazo custa 150, no à vista ele custa 80, mas o meu produto base começa com 100 reais.
Então vai fazer com que, se você estiver precisando de dinheiro à vista, você joga os juros do a prazo lá para cima e mostra para ele que a prazo nem pensar, que ele vai estar pagando ele vai estar pagando 50% do valor a mais para ter o bem a prazo. E no à vista, ele além dele ganhar um desconto, né, ele vai estar economizando ali e você vai estar forçando o seu cliente a comprar à vista. Quando sua estratégia for para os clientes a prazo, aí muda. O que é que você deve fazer? Aí você já coloca os juros embutido. A mercadoria é 150 e ele vai sempre pedir um desconto no prazo. E aí você cai para 130, 120. Então você, além de ter a mercadoria que a sua base é 100, no prazo você precisa sempre aplicar juros. E aí você vai ter, além dos juros que vai compensar o valor a prazo, você joga para cima porque você ainda corre o risco dele pedir um desconto. E aí você dá um desconto e ainda fica dentro da sua margem. Então essa é a regra do cliente que gosta de comprar a prazo. E quando você percebe que você está precisando fazer mais a prazo ou sua estratégia é a prazo, você não dá desconto. Ou se você der o desconto, dá um desconto muito pequeno, né? Dá um desconto de 1%, de 2%, de 3%, entendeu? Por quê? Porque no a prazo, geralmente, é o cartão. E o cartão, a segurança é muito grande. Às vezes o cartão lhe paga, ou o seu cliente não paga o cartão, mas ele fica devendo ao cartão e não fica devendo a você e você já recebeu, tá bom? Então a estratégia do a prazo, ela tem que ser muito bem alinhada, muito bem combinada. Por quê? Porque traz segurança, né? Quando você precisar de segurança, você usa a prazo, usa o cartão. Quando você precisar de dinheiro, usa a estratégia de vendas à vista para forçar a entrada do caixa, para forçar a entrada do dinheiro, tá bom? Então, terceira regra, venda a prazo no cartão de crédito. E aí, o que é que a gente pode ter como estratégia quando for vender no cartão de crédito? É comum se aplicar uma taxa, porque toda vez que você vende no cartão de crédito, você perde uma taxa para a operadora do cartão de crédito. Então, se você tem uma taxa de 6%, você repassa esses 6% ou até 10% para poder compensar a taxa que você vai ser descontado, para que você não seja penalizado pelo fato do cliente não ter o dinheiro ali e ter o cartão. Ele sabe que ele tem no cartão, ele vai pagar aquilo ali daqui a 30 dias, talvez no máximo, ou até um pouco mais ou um pouco menos, dependendo do ciclo dele, mas ele sabe que ele não vai ter o desembolso imediato. E como ele não vai ter o desembolso imediato e ele quer o item, quer o serviço, então ele vai pagar pela taxa do cartão, tá bom? Essa é uma forma de você ir preservando e protegendo o seu caixa, a sua receita, tá bom? Outra coisa que é bem bacana é a estratégia com boletos. Eu falei para você que boleto é uma estratégia a prazo que dá muito certo, diferente de uma transferência e diferente ali de um cheque, né? Que um cheque pode ser sustado, um cheque pode ser perdido, né? Um cheque muitas vezes não passa hoje como passava há alguns anos atrás, aquela credibilidade mais nas negociações. Então, não recomendo você pegar em cheque, mas boleto sim. Por quê? Boleto, você pode colocar algumas regras, como por exemplo, se você pagar antes do dia 10, pagar no dia 1 ou no dia 5, eu vou lhe dar X% de desconto. Você faz o seu cliente antecipe ali o pagamento para você. Outra coisa que é bem legal no boleto, você pode lembrar do vencimento do boleto, e aí você pode mandar um e-mail, você pode mandar um WhatsApp, você pode ter dentro do seu sistema de gestão financeira algo automatizado para ir lembrando 5 dias antes do vencimento do seu boleto e ir lembrando através de e-mails automatizados ali para o seu cliente. No boleto você pode colocar multa e juros se ele atrasar, isso é uma forma dele não deixar de te pagar, né? E no boleto você pode colocar também a opção de negativação, e aí você vai colocar cartório e negativação se o cliente não pagar. Isso traz uma segurança a nível de negociação fantástica. Por quê? Porque nesse momento de pandemia, as pessoas que não estão limpas ou não estão em dias com as suas obrigações, elas não vão conseguir crédito, elas não vão conseguir aquele respiro necessário para montar o seu primeiro negócio ou restabelecer ali o capital de giro do seu negócio. Por quê? Porque elas vão precisar estar em dias aí com qualquer tipo de sistema de proteção ao crédito, tá bom? Outra coisa que é bem bacana é a questão da comunicação. Eu costumo dizer que a comunicação ela tem que ser fantástica agora nesse momento de crise, até porque as relações estão mais digitais, então perde ali o contato presencial, perde o contato físico e você precisa ter ali uma visão mais estratégica no processo de comunicação. E aí a primeira coisa que eu recomendo, né, que seria você parar
para poder entender como é que está a satisfação do produto e do serviço do seu cliente, eu preciso lembrar dos vencimentos, eu preciso trabalhar muito bem alguma ferramenta, como por exemplo o WhatsApp, para poder dentro do WhatsApp manter um relacionamento com o meu cliente. Então a comunicação ela tem que ser muito bem efetiva e tem que ser muito bem pensada e trabalhada de acordo com o seu negócio. Se você utiliza aplicativo, tem que ser pelo aplicativo. Se você não tem aplicativo, pode utilizar o WhatsApp. Se você não gosta do WhatsApp ou não tem a cultura de tratar seus clientes ou fazer o atendimento ali pelo WhatsApp, você pode fazer uma call via Google, né? Então você pode ou escolher outra plataforma que seja de acordo ali com a necessidade de vocês. Então, mas a comunicação deve ser muito bem pensada e muito bem trabalhada nesse momento, tá bom? E por fim, dados atualizados. Nome, e-mail, endereço, telefone, Serasa, SPC, saber se seu cliente está no Serasa, no SPC, sempre está fazendo essa consulta para saber como é que está a situação do seu cliente e sempre tá com os dados atualizados do seu cliente, que você vai usar a base de dados aí para poder fortalecer a comunicação, tá bom? Então, essa foi a estratégia de guerra aí para clientes. No próximo vídeo a gente vai fazer uma estratégia de guerra para estoques. Lembrando que, primeiramente, você faz diagnóstico e aí a gente vai montando as estratégias. Agora a gente viu o cliente e no próximo vídeo a gente vai ver uma estratégia fantástica para estoque, tá bom? Espero você lá. Forte abraço.